Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. E hoje nós estamos meditando no livro de Romanos, no capítulo de número 6. E o título da mensagem é: A graça não nos deixa permanecer no pecado, antes nos livra do poder do pecado. E só para a gente poder pegar o contexto da mensagem, nós fechamos ontem no capítulo de número 5, dizendo o seguinte: Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. E aí a mensagem continua: Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Porque se fomos plantados juntamente com Ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com Ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, glória a Deus, aleluia, Jesus, cremos que também com Ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não mais terá domínio sobre ele. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para que obedecerdes em suas concupiscências. Para lhe obedecer em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça?
Mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina que fostes entregues. Aleluia, Jesus, louvado seja Deus. E libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem pela fraqueza da vossa carne, pois que, assim como apresentardes os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade, para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Aleluia, Pai. Porque quando erais servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tinhais, então, das coisas que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, irmãos? Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Pai. Santo é o teu nome, Senhor. Louvado seja Deus. Irmãos, esta mensagem, ela fala exatamente nos alertando, né? Porque a palavra que nós fechamos no capítulo de número 5, né? Ela fala que aonde, né, abundou o pecado, superabundou a graça, né? Exatamente porque nós vivíamos no pecado quando éramos perdidos antes de Cristo, né? Quando vivíamos debaixo da lei, né? Cometendo pecado em cima de pecados, né? Então a gente vivia cometendo um caminhão de pecados, muitos pecados, né? A palavra fala onde ou aonde abundou o pecado, né? Aonde abundou o pecado? Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Porque Cristo veio exatamente para o pecador, né? A graça de Deus alcança todos os pecadores de forma generalizada. Ou seja, ela está ao alcance de todos. Eu sempre falo na igreja, nas minhas pregações, que a salvação do homem está ao alcance da mão. Eu ainda falo, dá friso, né? Você está em pé, fica de pé. Levante, estende o braço para cima, levante a mão para o alto, né? Você não encosta, né, dessa forma na salvação. Mas faz uma forcinha, fica em pé na ponta dos pés, né? Aí você já alcança, né? Temos que esforçar para alcançarmos, né? Temos que esforçar. Não é deitado, não é sentado, né? Então nós vamos ficar de pé. Deus, os irmãos podem observar que sempre que Deus falou com seus profetas, ele, antes de falar o que ele precisava falar, ele sempre falava: levanta-te, fica de pé, que falarei contigo. Né? Levanta, fica de pé, que eu falarei contigo. Né? Era sempre assim. Então o homem também, da mesma forma, tem que sair da posição de conforto. Né? Esse levanta-te, fica de pé, significa sair da posição de conforto. Né? Qual é a posição de conforto? Né? A mais confortável de todas elas é deitado. É deitado com a cabeça no travesseiro, né? E uma coberta, um cobertor, né, puxado na orelha, né?
aquele friozinho, aquela chuva gostosa no telhado, né? Essa é a posição mais confortável que o homem fica, né? Ou então sentado, né? Numa poltrona bem aconchegante, né? Também é zona de conforto. Agora, ficou de pé, ele já sai da zona de conforto, né? Isso me lembra também quando Deus determinou a Moisés, na retirada do povo de Israel do Egito, né? Deus falou para Moisés, nesta noite, né? Nesta noite, é a noite da ceia, né? Foi quando o povo de Israel ceiou e Deus determinou para Moisés, que era para comer todos de pé. Era para comer todos de pé, era para amarrar bem os sapatos nos pés, era para poder apertar o cinto na cintura e comerem de pé. Foi assim que Deus determinou, né? Era para fazer isso e já sair, né? E assim foi, né? Porque se você estiver na posição, Deus fala contigo, né? Tem que estar na posição para Deus falar contigo. Se estiver fora da posição, Deus não vai, ele não falará. E se ele falar, você não vai ouvir, porque você não está na posição para ouvir, né? E aqui a palavra afirma: onde veio a lei, veio porém a lei para que a ofensa abundasse. Ou seja, o homem só tomou conhecimento dos pecados que ele cometia quando Deus deu a lei para Moisés. Porque antes era livre, podia fazer o que bem entendesse, não tinha nada para falar, isso aí você não pode fazer, né? Lei é exatamente para isto, né? A lei de Deus, irmãos, é semelhante às leis, eu sempre gosto de fazer essa comparação com a lei de trânsito, né? Seja dentro da cidade, zona urbana, seja na estrada, né? Todas as placas de advertência, né? Os sinais de faixa dupla, placa de velocidade, né? Velocidade permitida, 60 por hora. Você não pode passar dos 60. Se você passar, você será multado, né? Os radar que tem nas rodovias, da mesma forma, né? 30 por hora, 40 por hora, 50 por hora. Se você passar além do limite, mesmo na estrada viajando, você passar, quando você chegar em casa, dias depois, a multa chegará para você pagar, porque você infringiu a lei, né? E dentro da cidade, da mesma forma, né? Tá, você não pode buzinar frente do hospital, de escolas e outros lugares determinados, onde é que está ali sinalizado com placas. Você não pode estacionar onde está marcado que não é para estacionar. Tem as placas de não estacione, você não pode estacionar. Isso são leis e o homem tem que obedecer. E ele só sabe que é das leis porque está ali falando que ele não pode fazer, né? Frente de garagem, você não pode estacionar de frente de garagem, né? Por que o homem sabe? Por que o motorista habilitado sabe que não pode, né? Por causa das leis. A lei está falando que não pode, então ele sabe que não pode. E Deus deu a lei para Moisés, as leis, os estatutos e os mandamentos, para que o homem soubesse, né, o que ele pode fazer e o que ele não pode fazer, né? Ainda como fala, não, eu posso fazer tudo, ninguém manda em mim. Você pode, mas você não deve. Porque se você infringir a lei, Deus vai cobrar de você, né? Ele vai cobrar, né? Como os fariseus, escribas e fariseus, né, acusava Jesus, né, de Jesus, falar que Jesus estava censurando eles, né, estava acusando eles. Jesus dizia: não sou eu quem acusa vocês, não sou eu que julgarei vocês, né? Quer dizer, não sou eu que julgo vocês, que ele que vai julgar mas naquele tempo que ele estava aqui na terra pregando a sua palavra, implantando o plano de salvação, ele dizia: eu não julgo ninguém, né? Ele ainda frisou: meu jugo é leve, né? E o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Meu jugo é suave, né? Eu não julgo, mas a minha palavra que julga vocês. Quer dizer, então, é proibido, não pode, não deve, não faça, né? E as leis foi dada para isso. O homem não conhecia a lei.
o homem vivia como animais. Tudo podia, nada era proibido, tudo era permitido, tudo era possível. Aí Deus, após ter separado para si um povo seu especial, zeloso de boa, a semente bendita que começou o povo de Israel, aí Deus deu regra para o povo, né? Regras, normas, né? As leis, os estatutos e os mandamentos, para que o homem soubesse o que ele pode fazer, o que ele pode fazer, o que ele não deve fazer. Né? Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Após a lei, quanta coisa o povo fazia, porque achava que podia, ou porque podia realmente, né? Passou a não poder mais. Né? Por esse motivo, aquele caminhão de pecados apareceu na vida de cada pessoa. E ninguém conseguia se salvar pela força da lei. Né? Porque todos eram transgressor da lei. Né? Pecador nós todos somos, mas todos eram transgressor da lei. Né? Veio porém a lei para que a ofensa abundasse. Aparecessem muitas ofensas. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Porque aí Cristo veio no tempo da graça, né? Para o homem ser salvo através da fé, justiça e graça. Né? Pelo amor de Cristo derramado nos nossos corações. Né? Porque para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. Né? O pecado do homem, né? ele reinava na morte, porque a morte, por causa do pecado, o homem morria sem pecado, sem salvação. Mas depois que Jesus veio, né, a graça abundou. A salvação passou a ficar ao alcance de todos aqueles que buscam a Jesus, que creem em Jesus. Né? Todo aquele que nele crer e for batizado será salvo, mas o que não crer será condenado, ou já está condenado. Né? A graça não nos deixa permanecer no pecado, antes nos livra do poder do pecado. O homem nasce pecador, mas ele passa a conhecer através da palavra de Deus, né? E ele consegue se livrar do pecado, porque ele vê e fala, isso eu não posso fazer. Porque o Espírito Santo que nos é dado, que nos foi dado e nos é dado pelo Senhor, nos adverte, nos alerta. A nossa consciência acusa, isso eu não posso fazer, isso eu não devo fazer. Né? Me lembra muito uma passagem do apóstolo Paulo que dizia, né? Aquilo que eu quero, não faço, mas o que faço, não quero. E Pedro disse de Paulo, palavras, passagens, mensagens difíceis de entender. Realmente é, mas a graça de Deus nos dá o entendimento e nós entendemos com clareza. Né? Aquilo que eu quero, Paulo dizendo, foi Paulo quem disse, está escrito, aquilo que eu quero, não faço. Aquilo que eu faço, não quero. Né? Se você não entende, irmãos, você não entende, irmãs, pede Deus graça, pede Deus entendimento, que Ele deliberadamente dá a todos, para que você tenha o entendimento disso. Você tem que sentir, entendi, é isto, né? Você tem que entender e ter convicção de que é exatamente aquilo que você leu, você entendeu, você se alegrou de ter entendido. É como criança quando está estudando. Primeiro ano, né? Primeiro ano primário de cada criança. Né? Quando ele começa a entender, né? Começa a juntar as sílabas e começa a formar as palavras. Ele se alegra, ele vibra. Você olha no rostinho deles vibrando porque está conseguindo juntar sílabas e montar a palavra. Ele fica super feliz porque conseguiu. Assim somos nós quando também aceitamos a Jesus. Né? O Senhor vai a cada dia iluminando a nossa mente, né? Colocando no nosso coração o entendimento. É como diz a própria palavra de Deus. O homem quando aceita Jesus é como a aurora do dia.
que vai raiando, 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 até ser dia perfeito. Você vê que quando começa, né? Quando começa a barra do dia, né? Quando começa ali o amanhecer, né? A noite está escura, de repente você percebe que começa ali, né? A aurora, a barra do dia, né? Você começa, e assim vai até o sol brilhar. Quando chega por volta das 7 horas, né? O sol está brilhando, é dia perfeito. Assim também é o homem que busca a Deus, que busca, que pede a graça de Deus, que medita na santa palavra de Deus, que pede a Deus conhecimento, sabedoria e entendimento. É como o próprio Senhor Jesus disse, né? O homem, ou seja, vós errais por não examinar as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Essa mensagem, Jesus fez menção da sua própria palavra, está lá em João, né? Evangelho de João, né? Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39. Vós errais por não examinar as Escrituras, pois cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, o homem que examina a palavra de Deus, né, que busca, que anseia o conhecimento, né, a sabedoria e o entendimento das coisas que são de cima e não das que são de baixo, né, que busca o Senhor deliberadamente o dá, o concede, o entrega, e ele fica um varão poderoso, embaixo da potente mão de Deus, como eu sempre digo, né? Porque poderoso é Deus. Se nós somos sustentados pela destra de Deus, nós podemos todas as coisas. É como o apóstolo Paulo diz, né? Filipenses 4,13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece, né? Mas Paulo também fez questão de frisar, irmãos, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Amém, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E aqui a palavra continua falando, irmãos, né? Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou seja, o homem e a mulher, o varão e a varoa, que vivia no mundo, no lamaçal do pecado, praticando tudo que o mundo oferece. Tudo que o mundo oferece. Praticando de tudo. Fumando, bebendo, prostituindo, adulterando, fofocando, né? Tititi, no disse-me-disse, no leve e traz. Após aceitar a Jesus, entrou às portas de uma igreja de crente, que é chamado popularmente de igreja evangélica, né? Após entrar nas portas de uma igreja, de uma dessas igrejas, aceitar a Jesus, né? Descer as águas batismais, entrar em comunhão e viver em santificação de corpo, alma e espírito, então ele não está mais vivendo sobre o pecado. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Não. O homem e a mulher que aceitou Jesus, né? Pelo contrário, ele tem que cada vez mais e mais fugir da presença do pecado. Cada vez mais e mais ele é advertido pelo Espírito Santo do Senhor que habita nele, que habita nela, que habita em você, que habita em mim. O Senhor nos mostra, nós vemos,
e a nossa consciência acusa que aquilo não devemos fazer. Já fizemos muito no passado, mas hoje não podemos fazer mais. Hoje nós vivemos em santificação de corpo, alma e espírito. O Espírito Santo, a palavra de Deus fala, né, que o nosso corpo, né, que nós achamos que é nosso, que nós mandamos, que podemos fazer o que bem entendemos, o corpo é meu, eu faço o que eu quero. A palavra nos adverte dizendo, né, que nós não devemos fazer isto. Ou não sabeis vós, a palavra diz, que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo? Por isso o homem precisa e deve viver em santificação de corpo, alma e espírito. Porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Por isso nós também precisamos ser santos. E o próprio Senhor Jesus fala, sede santos, porque eu sou santo. Sedes santo, porque eu sou santo. Santo não é aquela imagem de escultura, ou de papel, ou de bronze, ou de cobre, ou de madeira, ou de gesso, que está nas igrejas católicas. O santo, que a palavra de Deus fala, é o homem e a mulher de carne e osso, que come e bebe, e que ainda vive, mas não mais para o mundo, e sim para Cristo, para Deus, em santificação de corpo, alma e espírito, deixando o mundo e o pecado. Vive no mundo, mas livre do pecado que leva a alma à morte. Né? O próprio Senhor Jesus fala em Romanos, né? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. É muito profundo isso, irmãos. É muito profundo. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ou seja, fumar, beber, jogar, prostituir, adulterar, avareza, glutonarias, mentiras, fofocas, tudo isto é coisa do mundo. O santo não pode viver estas coisas. E tem muito mais coisa que eu podia enumerar aqui, irmãos. As vaidades pecaminosas. O sábio Salomão diz que tudo é vaidade. Sim, claro que sim. Né? É necessário um pouco de vaidade para que nós possamos também cuidar do nosso corpo, para que nós também possamos estar apresentável. Porque se estivermos mulambudos, imundos, né, desbarbeados, as pessoas fogem de nós, mal cheirosos. Ninguém quer ficar perto de pessoas assim, né? As pessoas gostam de ficar perto de pessoas cheirosas, perfumadas, como o jardim. As pessoas gostam disso. E o perfume não é pecado, né? Veja que quando Maria quebrou o vaso de alabastro na cabeça de Jesus, aquele perfume caro, aquele unguento caro, os apóstolos, teve alguns dos apóstolos que disseram, né? Que desperdício, para que fez isto? Podia vender por um bom preço e dar o dinheiro aos pobres. Jesus os repreendeu dizendo, deixa, ela praticou uma boa obra para comigo. Está preparando o meu corpo para o meu funeral. Né? Então vocês veem que não é pecado usar perfume. Né? Pecado são exatamente as pinturas que desfiguram o nosso rosto. Que a pessoa fica irreconhecível, fica transformada. Né? Todo tipo de maquiagem, de um modo geral, que nós colocamos em nosso corpo,
que muda a textura do nosso corpo e a nossa fisionomia, né? É pecado, irmãos. Temos que fugir dessas coisas todas. O servo e a serva de Deus que praticou essas coisas no passado, não deve praticar mais nos dias atuais. Uma vez aceitou Jesus, é cara lavada, é cara limpa, né? Usa algumas coisas amenas, né? Para poder ficar com uma aparência boa, coradinha, né? Apresentável, bonito, cheiroso, perfumado, sem problema. Cabelo bem penteado, né? Um banho bem tomado, nada disso faz mal. Uma roupa ajustada, adequada, melhor dizendo, né? Nada disso não é problema, né? Bem confortável no corpo, né? Tudo isso faz bem para o corpo, faz bem para a alma, né? Todos nós nos alegramos de ver pessoas assim, né? Não estou falando aqui sobre a pessoa que está trabalhando, né? Que está carregada de roupa suja pelo seu trabalho. Isso não é sujeira, é honra. É honra. A sujeira que vem do trabalho, todo tipo de trabalho honesto e honrado, né? Trabalho sério, né? Essa sujeira, ela não é sujeira, né? Ela é honra para o homem e para a mulher que trabalha e suja suas vestes por estar trabalhando. Trabalho digno, honesto e honrado dignifica o homem. Só faz bem, né? Aleluia, Pai. De modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos. Um forte abraço. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo, uma nova mensagem, em nome do Senhor Jesus. Amém?